E aí, pessoal, estamos para mais um vídeo, desta vez a continuação do nosso estudo introdutório à história, né? Nessa série de 3 vídeos, conceitos e periodização, pré-história e agora o surgimento das civilizações, né? Que é o momento de transição entre a pré-história e a Idade Antiga, certo? Primeira coisa que você tem que entender, né, de todo isto, é um processo, tá, gradual, não vai ser do nada, opa, vamos formar uma civilização, não é assim que funciona, né? A gente vai ter, com o passar do tempo, começando no Neolítico, né, se expandindo ali na Idade dos Metais, com o passar do tempo, né, a questão de o ser humano começando a se sedentarizar com a descoberta da agricultura na Revolução Agrícola, né, e então a nossa querida organização social se formando, galgando aos pouquinhos, né? Ah, João, vai lá e corta, né, a árvore para mim. Maria, vai lá e, enfim, semeia aquele arado, né? E aí a gente vai ver, pô, esse cara, ele sabe do que tá fazendo, então vamos dar um poder para ele fazer, ser o cara que administra as coisas. E aí vai começar aí aos poucos, né? É claro que isso aqui é um exemplo bem besta, né? Um exemplo bem nada científico, mas, né, pra gente entender, né? Um exemplo bem arbitrário, né? É uma analogia bem arbitrária que, tipo, as coisas vão começando, né? Vão indo aos pouquinhos. Beleza, pessoal? Então aqui eu trago algumas imagens para vocês e vocês também têm que entender que o que é uma civilização, né? Porque é muito fácil a gente falar, ah, surgimento da civilização, mas nem sabe o que é civilização. Então vamos lá. O que é uma civilização? Civilização é uma sociedade que constitui, né, uma complexidade política e econômica, tá? Uma civilização é um povo organizado, tá? Então a gente vai ter aí essa questão dessas sociedades complexas, organizadas, né, e que possuem algum tipo de identidade, começando a surgir, começando a se organizar, principalmente a partir da Revolução Agrícola, tá? E ao longo ali enfim, dos anos de 5.000 ali até 2.000 antes de Cristo, tá? São as primeiras civilizações que vão surgir. A gente vai ter o surgimento de classes sociais, tá? Algumas pessoas vão começar a adquirir algumas propriedades, não adquirir, né, mas às vezes apenas dizer que aquilo é delas, né, e aí a partir do momento que a gente tem a propriedade privada, algumas pessoas vão ter mais do que outras, né, e sim a gente vai ter o início das classes sociais, algumas pessoas no topo, outras no meio termo e outras na pobreza, né, outras em um extrato um pouco pior, digamos assim, tá? Então, as classes sociais iniciando também nesse processo. A propriedade privada, como eu falei para vocês, né, vai ser um dos principais motivadores dessa questão das classes sociais. O Estado começando a surgir como uma maneira para administrar grandes contingentes de pessoas, né? Então essas se começou, por exemplo, numa família, né? A gente tem uma família, essa família se junta a outra família, né? Essas famílias se juntam em uma tribo, essa tribo, né, se junta, né, em uma aldeia, né? As aldeias se juntam, né, formando, sei lá, uma grande sociedade, né? E a gente vai ter a formação de um reino, os reinos se juntam para formar um estado, e assim por diante, né? Claro que talvez outras nomenclaturas sejam melhores e inclusive variam conforme o local que a gente está estudando. Então, vocês vão ver que eu vou falar desse processo nas aulas, por exemplo, de Egito Antigo, né? Nas aulas de Grécia Antiga, tá? Quando a gente vai falar dos gêneros, das pátrias, né? E de outras coisas, né? Que são essas reuniões de pessoas que vão se juntando, se juntando, até a gente formar um estado, né? Um estado que vai ser essa grande junção de várias pessoas, essa grande junção, né? Dessas sociedades para organizar, administrar, né? Para delegar as tarefas e para decidir o que fará este conjunto de pessoas. Beleza? Então a gente vai ter aí os estados surgindo também. As primeiras civilizações vão surgir no que hoje conhecemos como crescente fértil, tá? Por que crescente? Porque tem a forma de uma lua crescente, basicamente, tá? E aqui a gente pode ver grandes rios, tá? São os destaques dessa imagem, são os rios, né? Então aqui na região da Mesopotâmia nós temos os rios Tigre e Eufrates. Ali, lá perto do Líbano, o rio Orontes, né? A gente tem aqui o Rio Jordão, né? A gente tem
o rio Nilo no Egito, então diversos rios. A gente vai ter o rio Indo na Índia, a gente vai ter o rio Yangtze, o rio Hanho, né, na China, né? A gente vai ter o rio Ganges também na Índia, então muitos rios, tá? E por que os rios são importantes? Porque é perto dos rios que a agricultura floresce. E a gente viu, né, na Revolução Agrícola, que a agricultura é a base da sociedade. E é com a agricultura que nascem as sociedades complexas, que nasce o sedentarismo, que nasce a possibilidade de não se preocupar com a caça e com a coleta e se preocupar com a cultura e se preocupar com a organização social. Então, é nos grandes rios, ao redor dos grandes rios, que vão surgir as primeiras civilizações. E o que é, então, esse modo de produção asiático? O que é um modo de produção, primeiramente? Eu acho que é muito relevante a gente explicar isso, né? Modo de produção será, literalmente, um modo de produção daquela sociedade. Como que funciona aquela sociedade? Qual que é a base econômica daquela sociedade, certo? Então, quais são os regimes de trabalho, os regimes de tarefas, os regimes de estratos sociais, né, e a junção de todas essas características que vão fazer com que aquela sociedade funcione, com que a economia daquela sociedade funcione, certo? Isso é modo de produção. Então a gente teve primeiro um modo de produção coletivista ali na pré-história, onde não existia muito bem classes sociais, todos produziam, todos partilhavam o resultado da produção, certo? E agora nós vamos ter a evolução, digamos assim, né, o avanço para um novo modo de produção. Não necessariamente superior, evoluído, né? Mas sim um modo de produção mais complexo. Por quê? Porque não mais a gente vai ter apenas a partilha, né, da produção, mas agora a gente vai ter uma pessoa, né, decidindo, delegando atividades para outras realizarem. O modo de produção asiático, ele vai ser característico das grandes obras de irrigação, onde uma figura central, né, geralmente um rei, pode ser um patesi, pode ser um faraó, se for no Egito, né, pode ser um imperador, essa figura central vai designar o trabalho e a construção de grandes obras de irrigação, grandes diques, grandes, enfim, outras construções, né, confluências, grandes, muitas coisas loucas, aquedutos, enfim, grandes obras para permitir a irrigação, para permitir a agricultura. Tá certo? Então a gente vai ter aí essa principal característica do modo de produção asiático, que é um modo de produção de servidão coletiva, tá, galera? Então todas as pessoas vão servir aquele propósito que é a produção, né, a produção agrícola e o intermédio, é claro, a construção dessas obras. Beleza? A gente vai ter aí a importância dos grandes rios, não é à toa que a crescente fértil é tão destacada, tá? E esses principais rios aqui, tá? O rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates são os que você precisa ter na cabeça, não tem como não saber desses rios, tá? Os outros que eu falei são menos importantes, mas também são relevantes, tá? Eu focaria, se você quiser, né, no Rio Jordão, né, da civilização hebraica que a gente vai estudar, tá? E talvez, né, ali os rios azul e amarelo na China, mas o rio Orontes, o rio Indo e o rio Ganges não são tão cobrados assim nos vestibulares, beleza? Então, essa crescente fértil aí sendo a principal característica geográfica que vai possibilitar as primeiras civilizações e, é claro, o surgimento das civilizações vai ser acompanhado de registros escritos, tá? E conforme as sociedades elas avançam, né? Conforme as sociedades elas começam a se tornar cada vez mais complexas, torna-se necessário o registro escrito do que está acontecendo, do que está sendo produzido, do que está sendo feito por essas pessoas, tá? E aí, com todo esse aparato aí, né, complexo de administração estatal, com todo esse aparato complexo de organização da produção, né, com todo esse aparato de organização de grandes obras de irrigação, de organização da servidão coletiva, nasce a necessidade do registro do que está acontecendo, até como relatório para a própria época, né, para a organização. E a gente vai ter, então, os registros escritos começando a ser desenvolvidos, como a gente vai ver nas aulas de Mesopotâmia. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem muito bem aí, estudem mais, estudem muito, 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 né? E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Beijão, valeu, falou!